Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui de novo no meu podcast, no Projeto Mendas. Esse podcast que às vezes é de bate-papo elevado, nível elevado, às vezes é só eu aqui, o que diminui o nível, assim a gente faz uma média 6, 7, que foi o suficiente para eu passar na escola sempre durante a minha vida toda. Hoje é nível alto. Hoje eu trago aqui camisa 10. Aqui eu trago o Real Madrid. Aqui eu trago o Cristiano Ronaldo do Rádio Gaúcho, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês um cara muito legal que já teve nesse podcast aqui em áudio, mas agora, nessa terceira temporada que também tem vídeo, é a sua primeira vez. Então, sem mais delongas, ele que é fundador, dá pra dizer que é fundador, né? Porque ele participou da fundação, não sozinho, com equipes de muito sucesso, mas é um cara que esteve diretamente ligado a duas rádios de muito sucesso e hoje comanda uma rádio que também tem bastante sucesso comercial, um pouquinho diferente das outras duas. As outras duas eram nos anos 80 Ipanema, nos anos 90 a Pop Rock e lá nos 2000 também. Hoje ele é o diretor da Rádio Mix de Porto Alegre e também tem um podcast, o BorbaCast. Estou falando de Mauro Borba. Saudações, Eduardo Mendonça. Prazer estar aí, uma honra. Eu ia dizer que tu hoje tu baixou a média, né? Mas tudo bem. Subi a régua. É que eu já tá... Ih, cara, se tu vê quem eu ando... Não, as minhas entrevistas são ótimas. O problema é que eu fiz uns episódios sozinho aí. Eu já conquistei até um hater, tu acredita? Ah, é? Não sabia que tinha, assim, pra podcast, tinha hater. No rádio tem bastante, né? Assim, acho que tu já deve ter, durante a vida, visto todos os tipos de hater, né? Desde o tempo analógico, né? Sim, porque o rádio te expõe a uma série de pessoas, né? A maioria, claro, a maioria das pessoas que te acompanha gostam, né? Mas tem sempre aquele que olha para criticar, que ouve para criticar, né? Isso faz parte, né? A gente tem que saber medir, assim, a importância dessas pessoas, né? A crítica construtiva, a crítica que é só para detonar mesmo, né? Porque às vezes o cara se esconde atrás de um pseudônimo, atrás de alguma coisa, né? Isso é muito comum também. Pois é, mas como é que tu, vamos dizer assim, antes da internet, antes da rede social, em especial, não é antes da internet, né? Porque a internet não surge a rede social imediatamente. Como é que era o hate, assim? Como é que rolava os haters, assim? Como é que tu tinha o contato com os haters? Você te abordava na rua, te abordava num shopping, te mandava uma carta, te ligava num telefone fixo? Nos anos 80, cara, na época da Ipanema, era só o telefone, né? E era só uma linha de telefone, não eram várias linhas, né? Algumas rádios depois se aperfeiçoaram e tinham várias pessoas atendendo, assim, 3, 4 telefones, né, ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, na Ipanema a gente nunca teve essa infraestrutura, né? Sempre foi o telefone que tocava ali no estúdio e era uma linha só, era o 23, 30, 21, se não me engano. Caramba, que memória, hein? Mas às vezes eu quero lembrar e não consigo. Às vezes eu quero lembrar e não consigo. E ele tocava no estúdio, na locução e também na técnica, né? Então, ou eu atendia o locutor, né? Ou o operador de áudio que ficava do outro lado do vidro, né? Tinha um aquário ali. Uhum. E aí a gente ouvia as coisas por telefone. E as pessoas... Qual era o nível, assim, de agressividade? É que nem hoje, assim, ou não era tanto, assim? Meu! Não gostei dessa música, tocou Paralamas, é muito comercial. Sim, tinha isso, mas assim, tinha aqueles caras que faziam um terrorismo, assim, né? Uma coisa mais agressiva, ou faziam vozes diferentes, né? E o pior, cara, é que assim, quando o cara levava a sério e embarcava na onda ali, né? E aí que os caras realmente ficavam entusiasmados, porque eles viam que estava dando certo, né? Quer ver uma pessoa que sofria muito com isso, era a Mary, né? A Mary Mesari, que infelizmente não está mais nesse plano, né? A querida Mary.
A Mary ficava muito furiosa, cara, ela era muito impactada pelas críticas, assim, e ela chorava. Muito envolvida emocionalmente, assim, com a coisa. Isso, ela sofria, ou ela ficava braba e xingava, sabe? Então, claro, daí os caras viam que aquilo tinha um efeito, né, sobre ela. E a gente dizia, Mary, isso acontece, isso é assim mesmo, sabe? Deixa esse cara pra lá. Mas era difícil, assim. E claro, dependendo da maneira como a pessoa fazia, te atingia, né? Se o cara era inteligente a ponto de te impactar com aquilo, né? Então, tinha várias maneiras. Até aquele que liga só pra fazer onda mesmo, né? Mas era a mesma coisa, só que só tinha o telefone, né, cara? Não tinha outro jeito. Não tinha nenhum outro tipo de comunicação. Depois, claro, aí nos 90 começam a aparecer as maneiras diferenciadas, assim, né? De mandar mensagem, né? Aí tem o pager. Tinha o pager. Ah, descobriram teu pager? Não, essas coisas eram divulgadas, mas eram divulgadas para contatos que serviam de qualquer tipo, né? Tu dizia, mande um pager pra cá, não sei o que e tal. Mande um pager pra cá. É muito bom, né? Eu achava que pager era uma coisa de médico. Eu achava sempre que era uma coisa de médico. Mas eu acho que era, cara. Eu acho ele servia, pra quem não sabe, o pager era um aparelhinho que apareciam mensagens e ele era ligado numa central, né? Então a pessoa ligava para uma central telefônica e dizia, eu quero mandar uma mensagem pro fulano, o número tal. E aí vinha aquela mensagem, assim, preciso falar contigo, né? Ou então, não esquece sei lá, da minha calói. Comprar cenoura no Zafari. Exatamente. E isso era muito usado por prestadores de serviço, né? Porque o cara, por exemplo, trabalhava ele queria fazer contatos, então ele divulgava o pager, ou queria ser chamado para consertar uma coisa, um médico, né? Precisava de um médico, mandava, olha, preciso de ti, esse tipo de coisa, né? E aí as rádios começaram a usar como uma forma de contato com os ouvintes. Então a gente usou o pager. Semelhante ao que hoje se usa, assim, muito. Tem rádio que usa o WhatsApp, tem rádio que usa. Bom, o e-mail, né? Acho que o e-mail até hoje se usa em rádio, né? Como uma forma de receber mensagens, né? Mas acho que talvez se assemelhe mais à função do WhatsApp. Ou de um chat de YouTube, assim, numa live e tudo mais, né? Por aí. Hoje tem várias maneiras, né? Se tu ficar com o Instagram aberto ali, a pessoa tá mandando mensagem, né? Aí no Facebook tem a mensagem ali. A gente até às vezes não dá conta de responder todas às vezes tu passa um tempo sem abrir um Messenger, né? Aí vai lá, tem um monte de mensagens. Mas na época não tinha isso, né? Então era mais restrito, assim, né? O próprio cafezinho que a gente fez na Pop Rock ali, quando ele começou, só tinha o fax. O saudoso fax. O e aí era fax. Era aquilo ali, entendeu? Todo dia a gente chegava e aí tinha lá, às vezes tinha um rolo de papel, assim, né? Ia rolando aquele papel cheio de mensagens, né? Aí logo depois o e-mail se tornou popular. E aí passou a ser a forma mais direta, porque tu tava com um computador na frente, os e-mails iam entrando e tu ia lendo, às vezes simultaneamente, outras vezes tu lia de tarde ou lia de noite, né? Sim. E depois veio o MSN, né? Os chats, né? O chat do Terra, a pessoa ficava online. Vocês usaram o chat do Terra na rádio? Claro. Porque qual era a sala? Porto Alegre, 15 a 20 anos. Não lembro agora, mas a gente criava ali, né? E aí o pessoal ficava online, assim, falando, né? Tu tava com o programa no ar e as pessoas digitando coisas ali, né? E depois MSN. E ali, não lembro da ordem exata. Assim. Até o Terra ali, né? Anonimato total, né? Assim, porque era pseudônimo total. No MSN tu já tinha que botar teu e-mail pra ter uma conta de MSN. Tu ainda podia ser um anônimo, né? Mas tipo, tinha um pouquinho mais de trabalho pra ser meio anônimo, escondido, assim, né? Me parece Sim.
E aí depois começam as formas. Aí o Twitter, por exemplo, já foi uma forma também de comunicação, né? Até hoje, né? Que talvez seja mais, não sei, mais usado em grandes veículos é o Twitter, né? Sim, mas eu digo como forma de tu mandar mensagem, de tu colocar uma mensagem ali que é para alguém, mas que todo mundo lê. E aí foi popularizando, né? E hoje tu tem todas essas formas aí liberadas para uso, assim, né? Mudou muito. Sim. Mudou muito a maneira técnica de chegar nas pessoas, né? Porque tem gente que Mas o rádio, usa o mais rádio ou menos continua. isso. E o rádio continua com a mesma técnica, né? O rádio continua a mesma coisa. Tem gente que não usa nada disso. Tem gente que usa uma ou duas, né? Depende da pessoa, né? Ô, Mauro, eu queria te perguntar o seguinte, como tu já teve em outras participações, até recomendo que as pessoas escutem, né? A gente fala muito sobre comunicação, sobre rádio. Fiquei com um pouco de ciúmes, né? Que tu foi ontem no programa do Júnior Maiká, lá, o Bebendo Falando, que ele diz que te ama e que te adora, não sei o que, mas quem tá do teu lado aqui sempre sou eu, viu? Fique claro. Beijo pro Júnior, querido, né? Mas ele te tratou bem, pelo menos. Sim, claro, foi muito legal. Fui lá no estúdio onde ele tá fazendo o programa. E ele é um cara. Ele é um cara que tem uma participação nas redes sociais muito forte, assim, né? Começou com o bairrista, que foi um negócio que ele criou, como ele diz, né? No quarto da casa da mãe dele, né? A casa que ele morava, ele ficava mandando mensagem no Twitter lá como um personagem chamado bairrista, né? Que era uma zoeira complexo. É muito bom isso, né? Porque no fundo depois virou verdade um pouco isso, né? De que tinha um grupo bairrista. Porque agora, de fato, tem vários programas, tem várias... Enfim, o bairrista tem um monte de coisa, né? E aquilo ali era uma zoação com a linha editorial da Zero Hora, né? Com a linha editorial da RBS, né? Que era tipo aqueles troços de... morre Elizabeth Taylor, tá na capa da Zero Hora. Eu conheço o gaúcho que jardinou na casa da Elizabeth Taylor em não sei quando. Sim. Localizamos um gaúcho entre os... Isso. Teve uma vez que teve um tiroteio num cinema, não sei o quê. Entrevistaram nos Estados Unidos, entrevistaram um gaúcho que morava, sei lá, 400 quilômetros do cinema. Assim, tipo, o gaúcho não tava nem perto do tal do cinema. Esse foi o mais perto que deu, né? Conheço o gaúcho que teve a 400 quilômetros de distância de onde teve uma chacina lá e tal. Mas ele era gaúcho, isso que importa. É isso que importava, exatamente. E o bairrista, de fato, né? Virou uma coisa... Aí virou de verdade um veículo de comunicação, né? Isso foi crescendo através desse personagem do Twitter, né? E também o bairrista implementou no rádio, né? Em especial na Rádio Gaúcha, né? O digital, né? Eu acho que a melhoria do digital na Rádio Gaúcha, a olhos vistos, não sei internamente como é que era o plano, mas passa muito na época que tava lá o Júnior e o Edu, que são os sócios do bairrista, né? E que já tiveram, enfim, presentes lá na RBS. Bom, voltando para nós aqui, eu queria saber, Mauro, a gente já falou de vários assuntos, mas, assim, em outros momentos, sempre falando de rádio e tudo mais, mas eu prometi para as pessoas nesse podcast que a gente também tem um pouco de fofoca, né? Um pouquinho daquela coisa que o brasileiro gosta, que a gente gosta, né? Que a gente fica curioso, que é a fofoquinha, né? Então eu procurei que perguntas que eu nunca fiz pro Mauro, né? Então eu vou fazer uma bem tranquila, assim, né? Primeiro e depois uma um pouquinho menos tranquila, tá? A primeira é o seguinte, a gente tava falando de ouvintes e tal, eu queria saber, tu lembra qual é a tua relação, qual é o teu ouvinte ou a ouvinte mais antiga que tu tem, assim? Puxa vida, essa é difícil, porque eu encontro pessoas que me falam que ouviam há muitos anos, assim, algumas desde que eu comecei. Mas aí eu não sei quem são, são pessoas que eu encontro na rua ou em algumas circunstâncias, assim, né, e que me falam, eu te ouvia desde o tempo da Bandeirantes, né, que foi a primeira rádio que eu trabalhei em Porto Alegre, em 80, 81, até 83, quando a Bandeirantes virou Ipanema, né.
Então, essas pessoas me ouvem há muitos anos, né? Mas eu não saberia dizer essa pessoa, assim. Tem algumas pessoas, assim, tem uma... a Cris Góes, ela me ouvia na Ipanema e ela sempre assinava, assim, ela mandava mensagens ou ligava e ela dizia que ela era a minha ouvinte zen budista. Zen budista. Eu não sabia, e eu não conhecia ela, né? Aí depois, nas festas Boys Don't Cry, ela começou a aparecer e dizer, eu sou aquela ouvinte a tua ouvinte zen budista. E depois, claro, aí ela começou a ir sempre na Festa Boys, ela é fã da festa, assim, né? E então é uma figura que me ouve desde aquela época, assim. Na Festa Boys aparecem essas pessoas, assim, né? Que são ouvintes antigos e que vão lá porque sabem, né? É um reencontro com aquela galera, a galera da antiga, né? Então isso te motiva. Tem vários. É isso que te motiva a fazer a Festa Boys, tirando o caminhão de dinheiro que tu ganha, evidentemente, mas assim... São esses reencontros, assim, porque é uma festa que toca uma música de outras décadas, né? Décadas mais passadas e que tem essa identificação com esse público, né? Assim, que inclui eu, né? Assim, né? Mas porque tu teu trabalho... Tu já é anos 90, cara. Tu é anos 90. Mas a Boys eu me adapto. Eu me adapto fácil. A Boys também é 90 agora, né? Não, na verdade, assim, o projeto Boys, ele começou como um programa na rádio, né? Onde eu pensei assim, eu vou tocar umas músicas mais antigas que eu gosto. E aí, cara, e foi um sucesso, assim, o programa, assim como eu queria tocar aquelas músicas que eu gostava, né? The Cure, Echo and the Bunnymen, Smiths, etc., eu descobri que tinha um monte de gente naquele momento, já ali no final dos anos 90, início dos 2000, que queria ouvir aquilo, que tava com saudade daquilo, porque aquilo já era música do passado, né? Já era flashback, né? E aí o programa estourou, assim, né? Foi uma coisa... foi um grande sucesso, assim, da pop rock, né? Era o cafezinho e tal, eu fazia também a Hora do Rush, que já era um programa tradicional, diário. E o Boys no sábado, o programa da Hora da Faxina, como eu dizia, né? O programa do tempo que você era feliz e não sabia. Aí tinha gente que dizia assim, essa frase me define, né? É verdade. E eu curtia muito fazer aquilo, né? Aí quando surgiu a possibilidade de fazer uma festa... Porque eu fui fazer uma festa no Elo Perdido, que era o bar do Renatão. O Renatão esse não é da minha época. Era ali na Garibaldi, era um bar assim, ele não tinha placa, ele não tinha, sabe, era uma casa e era um bar. Então, cara, era muito legal, assim, tu chegava ali, a música era muito boa, as pessoas que frequentavam eram muito legais, era um ponto de encontro, assim. E o Renatão e a Carla, eles eram casados na época, assim, né? E às vezes eles não abriam o bar, era um bar muito, muito diferente, assim, sabe? Aí a gente ligava pro Renatão, Renatão, tu não vai abrir o bar, cara, nós estamos aqui na frente. E ele, hoje a Carla tá com enxaqueca, não vou abrir o bar. Não vai dar. Isso aí, tá certo. Tá certo. Aí às vezes a gente dizia, cara, tem um monte de gente aqui, vem pra cá. Aí ele ia e tal. Mas aí o que aconteceu? Assim, o Renatão começou a fazer umas festas lá, sabe? Aí depois ele vendeu o bar pra Cecília, que transformou o bar numa coisa mais boate, assim. Aí ela fazia festas e tal, mas assim, com DJ e tudo, né? E pra dançar mesmo, né? Porque antes ele era um barzinho, assim, tu ia pra lá, ficava ouvindo música, conversando. E aí, na época que a Cecília tava... era a Cecília e um outro cara que agora eu não vou lembrar o nome. Eles me convidaram pra fazer um som lá, porque tava rolando, cada dia tinha um DJ lá fazendo som e tal. E aí eu disse, mas o que eu vou tocar, né, cara? Que tipo de música eu vou tocar? E era uma época que o hip hop tava bem forte, assim. E aí eu tive essa ideia de colocar anos 80. Porque eu já estava começando a fazer o programa na rádio,
né? Eu vou fazer um lance anos 80. Tá, eu cheguei lá com meus CDs, né? Do The Cure, né, do New Order, e etc e Com tal. aquele negocinho de carregar CDs, né? Aquele O casezinho, né? casezinho da Banana Records, não? Exatamente. Aliás, eu tô com o meu velho case de festas aqui, ó. Aqui estão os Olha CDs, aí, rapaz. Pai, não, isso é um case de DJ mas mesmo, aqui, né? Mas isso aqui depois, isso aqui foi depois, tá? No dia da estreia eu levava os CDs mesmo, né? O CD Mas ele da tá banda pesado, mesmo. né? Ele tá pesado, tem coisa dentro aí. Ah, aqui tem tudo, né, cara? Aqui se falhar o pendrive, tá tudo ali. Tá tudo ali. E aí, cara, e as pessoas gostaram muito. Eu senti assim que rolou uma energia assim, né? E aí Rolou uma vibe. o Carlos Branco, que hoje é grande produtor de eventos, de shows, né, na cidade. O Branco tava alugando, arrendando o velho Porto de Elis lá na Protásio. Bah. E aí o Branco chegou pra mim e disse, cara, que festa legal, tu não quer fazer lá? Eu tô arrendando, eu preciso de atrações lá e tal. E era Porto de Elis, né? Depois ele virou Teatro de Elis, lá depois do barranco ali, passando o barranco à esquerda, né? Claro. E aí claro, né, cara, tamo aí, vamos lá. Eu vi que o pessoal tinha gostado. E, cara, foi uma coisa espantosa, assim. As pessoas encheu o Porto de Elis, encheu. Ele tava ainda assim, ele não tinha infraestrutura, assim, né? Ele tava fechado há algum tempo, então tinha pouca luz, assim, tinha uma ou outra luz, assim, muito fraco, assim, em termos de produção, né? Mas o som era bom, que era o que importava, né? O que importava era o som, a qualidade do som, as caixas grandes, pá. E a cabinezinha lá com o CD e, cara, era isso. E aí, começou a bombar. E aí o Branco disse, vamos fazer outra, e vamos fazer outra. E eu comecei a fazer uma por mês, assim, né? E quantas pessoas iam? Cara, o Porto de Elis né? cabia umas 400, eu acho, 500, assim, estourando. Uma festa boa, né? Era uma festa, né? Uma festa boa. Dava beijo na boca essa festa aí. Ah, sim, o beijoqueiro ia se dar bem lá. E o beijoqueiro é um personagem novo que tá no cafezinho lá, né? E aí, cara, aí eu vi que aquilo era um produto, né? Aquilo era também uma forma de ganhar dinheiro, né? De trabalhar. Porque a gente que é de rádio, cara, a gente sempre usou desde a época da Ipanema, lá nos anos 80, a gente tinha que fazer umas festas, assim, para ganhar algo a mais, né? Porque o rádio sempre pagou muito pouco, né? Então as festas eram uma maneira da gente ganhar mais e eu já fazia, né? Só que aí a Boys foi um achado, assim, porque daí era aquele som, né? E as pessoas queriam aquele som, né? E era só tu que tava fazendo essa festa? Naquele momento, sim. Inclusive, uma galera que depois fez a Balonê, eles iam na Boys. Eles iam na Boys. E aí eles começaram a fazer a Balonê, um tempo depois, né? Começaram a fazer a Balonê de um jeito um pouco diferente, assim. As festas nunca foram iguais, assim, né? Embora, claro, algumas músicas certamente toca. Mas temáticas, né? Tu não faz temática festa, né? A Balonê, ela vai para um lado mais popular, assim. Inclusive, eu coloquei som com DJs da Balonê em outras festas, assim, né? E eles tocam umas coisas, assim, que eu não tocava, né? E nem toco. Tipo... O Amor e o Poder. Essas coisas mais populares, assim, né? O Vando. Bom, eles trouxeram até shows, né? De várias dessas pessoas, assim. E a Boys não, a Boys ela é mais temática mesmo, assim, né? Ela é mais, assim, as bandas, mais conceitual, assim. Mas ficou legal, porque daí eles seguiram esse rumo, né? E, na verdade, uma festa nunca atrapalhou a outra, né?
Não, cara, às vezes... assim, cada vez tá provado que tem gente pra todas as festas, cara. Porto Alegre é um... Sim. Esse final de semana aí teve, assim, teve festival de fanfarras, Noite dos Museus, enfim, todas as noites da esquerda festiva porto-alegrense estavam lotadas, abarrotadas de gente, assim, cara. E foi incrível, tava ótimo. E, cara, era festa de rua, festa dentro, festa fora, festa em cima, festa embaixo e cara, tudo com gente. Mas onde tem tanta gente? Acho que também, nesse momento agora, as pessoas também estão querendo, né? Tão procurando. Querendo sair, assim, né? Querendo sair, né? É. Pô, Mauro. Pô, que isso, né? Ô, Mauro, deixa eu te perguntar. A gente já falou uma vez sobre, porque a gente tava falando de pessoas anônimas que ligavam pra rádio, não sei o quê. Que rolar. A gente sabe que sempre rolou um lance de ouvinte criar uma paixão platônica, às vezes, com locutores, né? Enfim, especial na época que não tinha imagem, né? Tem muito locutor com voz linda e o rosto, assim, cavernoso, né? Então, a minha pergunta pra ti é a seguinte. Pro outro lado, você como locutor, como o cara que apresenta um programa, você já se apaixonou por algum ouvinte? Olha, já... Não, ouvinte especificamente, assim, que era só ouvinte, não. Mas isso acontece muito, assim, das pessoas te idealizarem, né? Ela ouve a voz ela tem um poder, né? A voz é um instrumento, assim, né? Então, ao mesmo tempo que ela pode irritar alguém, ela cativa, né? Dependendo da voz. Dependendo da voz. Mais irrita do que ajuda, né? Então, assim, é claro, acontece e acontecia e acontece, né? Das pessoas fazer uma idealização pela voz, assim. E claro que isso acontece, eu acho, com todo mundo que fala na rádio, né? Mas, assim, é claro, eu acho que eu fui beneficiado em alguns momentos nessa área, nesse quesito aí, mas também por uma questão da figura, assim, sabe? Da pessoa admirar também, assim, dizer, pô, curto muito o trabalho, né? Curto muito o conteúdo que é colocado ali, as músicas, né? Que era uma época que tu não era parecido com o Beto Carreiro ainda, na época, né? Ou o Beto Carreiro não tinha ainda estourado, né? Mas, cara, até o Beto Carreiro deve ter tido as suas fãs, né, cara? Então... Com certeza, a gente chegar e dizer, e aí o que tu faz da visão? Eu tenho um parque. Que isso, né? Claro. Pô, cara, e tinha dinheiro também, né? Mas não vamos entrar nessa área do dinheiro, acho que não. Eu quero saber se tu te apaixonou ou que agora que se pintou aquele love platônico também do teu lado, assim, tu disse, olha só que cabeça, que menina legal. Não, e às vezes a gente curtia muito uma pessoa que ligava e quando o cara tá sozinho, solteiro, e é jovem também, assim, uma pessoa fica te ligando, falando contigo seguidamente e tal, tu acaba também idealizando a pessoa lá, porque tu não conhece, né? Então, e ela ocupa aquele espaço de... negligências emocionais que daqui a pouco possam ter na vida, né? Claro, exatamente. Então, assim, aí o segundo passo é encontrar a pessoa, né? Que às vezes é determinante para que continue ou não, né? Então isso também é, claro, acontecia, né? E às vezes algumas coisas rolaram, assim, né? Mas eu digo, as pessoas rolaram? que... Sim, rolava, óbvio, né? Eu acho que toda forma de amor vale a pena, como diz que a música. Né? E tem uma história que eu não me lembro se tu contou no podcast, eu acho que não, tu só me contou, talvez, pessoalmente. Quem era uma ouvinte que te ligava e que vocês trocavam várias ideias, em dado momento essa relação terminou assim, tu nunca ter conhecido, assim? Tu lembra dessa história? Teve mais de uma, né, que ligava sempre. Que eu nunca conheci. Mega interessante, assim, que daí tu
Eu disse, pô, vamos se conhecer e daí, não, é por aqui que se encerra esta relação. Teve também com cartas, né? Algumas pessoas elas ligavam, se tornavam conhecidas pelo telefone e depois mandavam cartas, né? Porque também não tinha Instagram, né? Então as pessoas mandavam cartas. Então... E aí, depois de algum tempo achando legal as cartas e o papo e tal, tu resolve, então... Aí chega, né? Vamos conhecer, né, cara? Vamos ganha, né? Não é só ficar só em carta aqui, não adianta. E às vezes a pessoa não vinha, entendeu? A pessoa dizendo, por algum motivo que não se sabe, a pessoa não dava sequência, né? Ou em outros casos, sim, né? Acontecia tem gente que tá mais, sei lá, disponível, outras não se sente preparada, ou sei lá que tipo de bloqueio, que tipo de coisa acontece, mas a pessoa não vai, né? Não vai à frente, assim. Então isso acontecia sempre, assim, né? Hoje isso é mais difícil porque a comunicação ela é muito fácil, né? Ela é muito acessível e tu também tá visível em todas as redes, né? Então não tem muita fantasia. Claro que pode acontecer. Cadê o romance, né? Cadê o romance, Mauro? Onde está o amor, Mauro? Isso aí, o Nico Nikolaevski fez um disco, né, cara? Onde está o amor? Um show, né? É verdade, ele fez esse show também. Mas assim, mas as pessoas mais importantes da minha vida, assim, não foram desse jeito, né? Não foi desse jeito. Agora, claro, eu tive colegas de rádio que casaram com pessoas que eram fãs, assim, né? Casaram, foi, né? Isso dá certo? Acho que sim, deu certo, por um tempo, pelo menos deu, né? Que eu saiba. Funcionou. Assim. Funcionou. Coisa boa. Mas Ô, eu Mauro, não tu cheguei, não, né? Eu não tive a esse ponto, não, assim, né? As pessoas com quem eu tive um relacionamento mais profundo, assim, claro, sabiam quem eu era, obviamente, mas não foi por causa do rádio, assim, né? E eu até acho que... eu acho que... Cara, tudo vale a pena, eu acho, como eu falei, né? Mas tem uma hora que também tu começa a cuidar um pouco esse lado, assim, né? Se a pessoa tá realmente interessada na pessoa que tu é, ou... Porque tem isso da pessoa se interessar pela figura pública, né? Tem isso, sim. Existe. Isso é muito forte, né? E quando isso é muito maior do que as outras coisas, isso não é legal, né? Uhum. Como diz o Lulu Santos, né? Não leve o personagem pra cama, pode acabar sendo fatal. Né? Tu não pode, né, te interessar pelo personagem, né, cara? Queria fazer um parênteses aqui, dizer que tu é um dos maiores citadores de letras da música brasileira em qualquer assunto. É impressionante, cara. Mas eu faço pouco isso, cara. Eu gostaria de fazer mais. Isso, cara. Não, mas tu gostaria de fazer mais? Sim, porque, cara, tudo que a gente fala tem alguma música relacionada. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito louco. E a música brasileira não aguenta mais que eu faça isso, porque eu canto. Ele fala alguma coisa com uma palavra e eu canto uma música com aquela palavra. Ele tem 7 anos. Eu disse, eu não aguento mais fazendo isso. Então tu já imagina. A palavra é... exatamente. Abelha. Eu queria ser uma abelha. Daí o cara vai. Não, eu faço isso também aqui em casa, né? Às vezes alguém aqui de casa fala assim, vamos comer um açaí. Daí eu já... Açaí, guardião. Eles também não aguentam mais Toma uma vaia em casa já. Mas, cara, esse negócio, assim, quando tu fala especialmente, assim, em coisas sentimentais ou reflexões, assim, sobre a vida, né? Tem muita música que traz a frase certa, assim, né, cara? As músicas têm uma sabedoria... A música brasileira é muito cheia de coisas, né? Isso que eu não traduzo, eu não canto as músicas assim estrangeiras, porque eu não traduzo, sabe? Eu
Eu adoro as músicas, mas eu não traduzo, assim, não sei nem, às vezes nem sei o que estão cantando. Mas os letristas brasileiros são incríveis, né? Com certeza. Pô, a música brasileira é uma das coisas mais legais que tem no país, né? Eu acho. É verdade. É verdade. E deixa eu te perguntar agora que a gente chegou passamos um pouquinho da metade do programa aqui. Queria te perguntar, porque a gente falamos de rádio, tu sempre, quando tu é convidado a falar sobre qualquer coisa, sempre tu cai na comunicação no rádio, enfim, mas muito pouco se fala pra frente, né? Tu tá com 60 e quantos anos, Mauro? 63. 63? E agora... 63. E tu tá com o teu podcast, que é o BorbaCast, que engatou, né? Que tá em vídeo e tudo mais. E ele é um projeto que eu imagino, assim, que... Bom, o rádio já seja algo estabelecido e que tu tem um olhar para esse projeto, né? É um programa de entrevistas, onde tu pega principalmente figuras da música, mas tu entrevista escritores, entrevista, sei lá, figuras que tu acha relevantes, assim. O que tu quer com podcast, assim? Tu tá experimentando ou tu acha que isso é um negócio pra... Enfim, é uma ânsia tua artística mesmo que tu tem que fazer? Qual é que é? Tchê, eu não sei por que eu tô fazendo, cara. Essa pergunta eu faço pro Mr. P, ele fica 6 horas respondendo. Cara, eu não entendo. Eu vou pra casa pensar. Eu não sei, cara. O Edu quer que eu faça esses podcasts, cara. Eu não sei, cara. Tá bem. Eu vou lá e faço. Tia, eu vou fazer, tia. Isso não dá dinheiro, tia. Figura, né? Mas eu comecei a fazer, tu é um pouco culpado disso, né? Porque tu sempre foi um cara que incentivou e tal, né? E tá incentivando. Mas pra mim é uma tentativa de entender a linguagem, assim, né? Porque, claro, é uma coisa atual, né? É uma tendência, digamos assim, né? A gente tem que se preocupar com as novas tendências, né? E com os engajamentos, né? Mas também é uma... o analógico influencer agora vai virar um digital influencer. Mas é uma maneira também, assim, além de se atualizar, porque, assim, a gente não sabe direito qual vai ser o caminho do rádio, né? Tem algumas luzes, assim, algumas indicações, mas exatamente o que vai acontecer com o rádio daqui a 10 anos, por exemplo, ou 5 anos, a gente não sabe, né? Então, aí surge o streaming, o podcast, tu começa a experimentar essas coisas para ver, né, se ali tem um outro caminho parecido, né? Então é por aí, assim, mas para mim também é uma tentativa, assim, de trabalhar com conteúdo, né? Porque hoje eu não tô fazendo muito isso, né, no rádio. Isso que eu ia te perguntar, diminuiu o espaço no rádio em geral, tu acha? Ou na rádio que tu tá hoje não tem esse perfil? As duas coisas. A rádio que a gente trabalha, a Mix, ela é um tipo de programação diferente do que era a Pop Rock e a Ipanema, então nem se fala, né? Que é onde a gente fazia uma criação de conteúdo diário, assim, né? Na programação musical, no conteúdo, nas entrevistas, nos comentários e tal. E a Mix hoje não, ela é uma rádio mais comercial, mais focada na comunicação rápida ali, não tem muita informação. Ela é uma rádio de música ainda, né? E ainda acredita que a música no rádio pode ter uma importância e está mostrando que ainda tem, né? Então, mas assim, eu sinto falta pelo meu histórico e por aquilo que eu estava acostumado a fazer, eu sinto um pouco de falta, assim, de receber um cara de uma banda, bater um papo com ele, né? E tocar as músicas, né? No podcast, tocar as músicas eu ainda não posso, né? Então, por isso que eu digo, assim, o podcast ainda não é um programa de rádio, né? Existe essa discussão, se podcast é rádio, né? Eu acho que não é. Eu acho que tem muitos elementos do rádio, claro, né? Tem o som, tem o microfone, tem a entrevista, tem o áudio, tem tudo.
mas ele não é rádio porque ele não é feito no rádio, é feito para a internet. Pode até ser ao vivo, né? Ontem lá a gravação do bairrista lá, do Maiká, foi ao vivo, né? No YouTube, com imagem, é meio TV também, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora também é meio TV, meio rádio, mas não é rádio. O rádio é aquilo que é feito para ser ouvido simultaneamente em qualquer radiozinho, em qualquer canto da cidade, né? Independente da internet, independente do computador, né? Então, o podcast para mim é isso, assim, é uma maneira de experimentar o formato. Ao mesmo tempo, ele te dá coisas que o rádio não dá, né? O podcast fica disponível lá. Se alguém quer ouvir o primeiro que eu fiz há 3 anos atrás, sei lá, por aí, 4, ele vai lá e clica ali e tá lá, entendeu? E o rádio não, né? O rádio não te dá essa... Quanta coisa boa a gente fez em rádio que não tem mais pra ouvir, né, cara? E o podcast te permite isso. Então, mas tu é um cara bom de acervo também, né? Assim, tu é um cara de acervo, não, de arquivo. Tu é um cara que tem aí atrás de ti no teu cenário, a gente sabe, né? Que tem discos e livros e tudo mais. Mas tu também conseguiu fazer vários registros do rádio na época que não se fazia esse registro. Tu fazia ao vivo e ponto, acabou, né? Tu tem várias entrevistas, vários programas, como o Cafezinho, por exemplo, que estão gravados aí. Tu já estava antevendo isso ou tu é nostálgico mesmo para gravar, para ficar com as paradas, guardar as troças? Não, eu sou um cara nostálgico por natureza, né? Quase, por estilo, assim. Mas, cara, é que assim, o Cafezinho tem uma questão interessante aí, porque o Cafezinho já surge numa época em que tinha o CD. Então, assim, o Cafezinho, ele era gravado, todos os programas eram gravados, porque a gente tinha reprise. Então, o Carlos Couto, que era nosso operador, né, da central técnica, ele foi guardando esses CDs. E quando a Pop Rock acabou, e aquelas coisas de limpar os armários e tal, né, eu guardei tudo, né? Então eu tenho muito CD do Cafezinho que tem, assim, um ano inteiro. O ano inteiro de 2001, Caramba. O ano inteiro de 2002, o ano inteiro de 2003. Caramba, velho. Cara, eu não tenho nem tempo de ouvir isso, sabe? Há um tempo atrás eu pedi uma ajuda para a nossa colega Milena, lá da Mix, né? Que é da produção, para ela ir ouvindo, assim. Eu dei uma pilha, assim, de CDs para ela e disse, ó, tu vai ouvindo e vai anotando. A entrevista com Papas da Língua, entrevista com o fulano, visita do fulano, né? As participações especiais, assim, no programa. Pra saber o que tem ali, né? Porque senão tu tem que ouvir tudo. E, sim, cara, é difícil isso, precisa tempo, né? Então, assim, mas antes disso, né? Não tinha essa possibilidade. A gente não gravava as coisas, né, cara? Nos primeiros lá, nos anos 80 e nos 90, até que o CD se tornou uma coisa popular, né, e fácil, acessível, não se gravava as coisas, né? Então, as coisas que eu tenho daquela época são coisas que são, assim, importantes para mim, que eu resolvi guardar. Então, eu tenho algumas coisas em cassete, né, algumas entrevistas, algumas eu já coloquei no podcast, né, tem umas entrevistas, o Fito Paz, eu tenho uma com o Gil, que eu não coloquei ainda, né? É uma entrevista curta, então, assim, eu estou esperando juntar com outra para fazer um podcast. Agora, há poucos dias, eu fui visitar o Nilton Fernando, que é o cara que, né, criou a Ipanema, e eu participei junto, né? Que é o meu grande mentor, assim, do rádio. Também de Cachoeira do Sul. Também de Cachoeira, exatamente. Olha, Cachoeira é uma terra de radialistas. Exatamente. E alguns não é melhor não citar, mas deixa pra lá, né? Alexandre Garcia não vamos falar, eu ia dizer que esse dia eu vi um vestido de milico aí. Era esse aí. Mas assim, eu fui lá na casa do Nilton visitar ele há muito tempo que a gente não se via.
E foi junto comigo o Reinaldo Portanova, que era operador da Ipanema. E o Reinaldo tem um trabalho de resgatar gravações e tal, que é muito legal. Ele tem o relicário do rock gaúcho, então ele fica catando gravações do rock gaúcho e também de rádio, assim, né? E aí o Newton nos deu 3 caixas de fitas, fitas de rolo, né? Aquelas fitas de rolo, para quem não sabe, era uma fita grande, assim, que rodava naqueles gravadores, né, de rolo, como a gente chamava, que não era... Aqueles que a gente vê em imagens de documentário, assim, né, assim, antigos e tal. Eu não tenho nenhuma aqui à mão para mostrar, mas a fita cassete eu tenho aqui. A fita cassete é essa aqui, ó. Ela é pequenininha, né? Então, olha aí, aqui... por que aposentaram isso? Olha que objeto belo que é uma fita cassete. Exatamente. E, cara, e a qualidade, ó, essa aqui, ó, é uma entrevista que eu fiz com o Ian Gillan, vocalista do Deep Purple. Pô, caramba, uma das grandes estrelas do rock pesado do mundo, né, cara? E eu até no primeiro livro meu, o Prezados Ouvintes, eu transcrevi um trecho da entrevista. Mas aqui tá a gravação que eu fiz com ele na Rádio Ipanema. E só tem aí na tua mão. Só aqui. Só aqui. Isso aí, sabe o que é? Isso aí é um NFT. Isso aí, tu é o detentor de uma... Sabe? Isso sim é o que o NFT tenta ser. Tu é dono da única forma de reproduzir originalmente essa entrevista. Agora, a não ser que ele também tenha, né, o entrevistado, mas eu imagino que ele não tenha gravado. Não, acho que não. Então, isso aqui, ó, eu vou passar pro computador, né? E faz horas que tu diz isso aí, hein? Então... Não, mas, cara, é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, só que também demanda tempo, né? E vou colocar no podcast. E aí, mas o que eu tava falando da visita do Newton é que nas fitas que ele nos passou, tem uma gravação com o Hermeto Pascoal, cara, que é muito louca, assim, porque não sei se quem conhece o Hermeto, vai nos shows dele, sabe que quando ele termina o show, ele sai com a banda tocando pelo meio da plateia, sai do teatro e as pessoas vão atrás dele. Uma coisa que o Tangos e Tragédias também começou a fazer, né, num determinado momento. Sair do Teatro São Pedro ali, as pessoas vão atrás, né? E eles tocando, vão até o meio da praça. Até que a escola de samba eles fizeram, né? Isso. É muito bom. E o Hermeto, na verdade, foi o pioneiro dessa ideia. Eu acho que sim. E ele, quando ele foi na Rádio Ipanema, da entrevista, eu que entrevistei ele, foi no meu horário. Ele fez isso aí, ele tava ali, a banda tava todo mundo junto ali, né? E quando terminou a entrevista, eles começaram a tocaram um trecho de uma música ali no estúdio, ao vivo, e saíram pelo corredor da rádio, assim, né? Da Rede Bandeirantes, lá do canal 10 lá. Canal 10? Da difusora. Saíram pelo corredor tocando. E foram tocando até sair, até a rua, entendeu? Até ir embora. Até ir embora. Entrar no táxi, ir tocando dentro do táxi. E nós deixamos a porta aberta do estúdio e aí os caras estão tocando no corredor. E aquele som vindo, e aí tá, até sumir aquilo, entendeu? Cara, imagina que maluquice, cara. Que rádio faria isso, né, cara? Que rádio faria isso? Uma coisa doida. E então, isso tá gravado lá, e eu não tenho essa gravação, mas o Newton passou a fita, o Reinaldo tá lá decupando, passando, e também pode ser que, dependendo da qualidade de som, porque às vezes essas gravações não estão boas, né? Muitos anos, assim. Agora, uma coisa eu devo dizer, eu fico impressionado com a qualidade da gravação dessas... Isso aqui tem mais de 30 anos, gente, 30 e picos. E a qualidade de som tá impecável. Claro, é um cassete, né? Ela sofre... pode sofrer interferências físicas mesmo, né? Claro. Assim, diferente de um som que tá na nuvem, ele nunca vai mudar, né? Assim, um MP3 que tá lá numa nuvem digital, lá não vai mudar nunca. Agora, uma fita cassete, um disco, né?
pode sofrer interferência. Agora, tu imagina 30 anos e ainda tá com a qualidade lá em cima. Ah, mas ela tava bem guardadinha, né? Ah, não, dentro claro, da caixinha, claro. né? Dentro de uma caixa grande, então não pegou umidade, né? O cara pegou uma caixa dentro de uma caixa, dentro de outra caixa, dentro de um saco, e aí vai protegendo. Né? Então é isso aí. Ah, que beleza. E ô, Débora, diz uma coisa, vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz, tá? E não sei se alguém já te fez isso também, se tu já pensou sobre isso. Tu pensa sobre um momento de parar totalmente, assim, de trabalhar com comunicação, produzir com comunicação? Já pensou nisso ou não? Não, eu já pensei em parar um determinado tipo de trabalho, assim, né? Às vezes a gente tá anos fazendo uma coisa e daí a gente pensa, eu acho que eu vou parar com isso, vou partir para uma outra coisa, né? Mas parar totalmente, assim, não, né? Até porque a gente precisa... eu não tenho uma grana suficiente, assim, pra... Se eu tivesse, eu ia viver na beira da praia, lá no Cabo Polônio, né, cara? Cara... E o meu quarto lá me esperando, né? Que é o nosso combinado. Ah, claro, um quarto pros convivas. Imagina. Mas mesmo assim, cara, mesmo que tivesse essa condição, eu acho que alguma coisa eu estaria fazendo, porque senão o cara acho que fica entediado se não faz nada, né, cara? Eu acho que não, tu ia fazer uma rádio no Cabo Polônio, cara. Tu ia fazer uma rádio no Cabo Polônio. Ah, mas isso sim, eu gostaria muito. Mas é que uma rádio... as pessoas às vezes perguntam por que não faz uma rádio assim assado? Por que não volta a Ipanema? Por que não volta a Pop Rock? É que assim, pra isso... Só perguntam pra ti isso, né? Tu é o cara mais perguntado sobre isso, eu acho. Não pergunta pra mais ninguém, né? Ipanema, a Kátia, talvez. Uma Pop talvez Rock... perguntem, claro. Uma Pop Rock é tu, né? As pessoas perguntam, e aí, meu, a Pop Rock? Não, eu adoraria, cara, fazer uma rádio com a minha visão, assim, de rádio, sabe? Com o conteúdo que eu acho mais legal, assim, e claro, para as pessoas, não para mim, né? Mas que eu curtisse também, assim, porque isso é que é o legal, né? Essas rádios aí que a gente tá falando, elas deram muito certo porque elas também eram muito parecidas com o que a gente gostava. Mas é que assim, não é fácil tu conseguir uma emissora de rádio, né? Porque não depende só de dinheiro, né? Claro, é uma coisa que tem que ter dinheiro, mas também tem uma burocracia, porque para tu conseguir uma emissora oficial, assim, legalizada, não tô falando de uma rádio pirata, nem uma rádio web, né? Uma rádio comercial... Um dial, que tem um dial ali. Um lugar... Vai girar o botão e isso, tá ali, e com um som bom, né? Também uma coisa assim... Sim, tem tudo isso ainda, né? Claro. Isso não é tão simples porque... Aliás, não é nada simples, né? Porque tem um processo burocrático... existe uma coisa chamada concessão, né? O governo te dá uma concessão para tu explorar um canal de rádio. Isso aí demanda é um lobby que, sabe? O cara já cansa antes, já. Entra cansado, né? Já entra cansado, troço. E tá muito vinculado, assim, a poder político, né? Não é à toa que tu pega, assim, quem é o dono de tantas rádios aí no Brasil? Cara, um número expressivo, assim, é de políticos. De famílias, sabe? né? Uma coisa de famílias, assim, né? Sim, é família. Né? Tu vai ver lá o governador da Bahia, sei lá, tô citando qualquer um aqui. O cara tem uma rádio, tem 2 rádios, tem 3 rádios. Por quê? Porque ele tem acesso lá em Brasília, né, cara? Então, assim, o lobby, ele funciona muito. Acho que pra televisão também, né? Pra televisões locais, tudo, a mesma coisa, sabe? Então, eu já tentei conseguir uma concessão, assim, de rádio, né? Não em Porto Alegre, porque Porto Alegre, cidades como Porto Alegre, grandes capitais, assim, é mais difícil, né? Porque a concorrência é muito forte, existe também uma limitação técnica, não pode ter um número X de rádios, né? Mas eu tentei, por exemplo, no Vale dos Sinos, uma época, com outras 2 pessoas, inclusive um deles tinha um acesso em Brasília, mas
não foi suficiente, né? Então, é isso que... Não é só a questão da grana. Claro, se o cara tem muito dinheiro, ele pode comprar uma rádio já pronta, né? Aí, ok. Às vezes os empresários vendem uma emissora de rádio, né? Aí se tu tem a grana, tu vai lá e compra. Mas é que aí é muito mais caro, porque aí o projeto, a rádio já existe, né? Então tem uma valorização no mercado. E quem tem muito dinheiro não compra rádio, cara. A não ser que o cara tenha pretensões, assim, de usar a rádio para sua popularidade e tal. Compra, né? Bitcoin, cara. Sei lá, compra qualquer coisa, mas não, rádio não é eu uma tô coisa vendo que aqui, rádio não é uma coisa que dá muito dinheiro hoje. Sim. Não, mas ainda eu acho que é um bom negócio, sim. Ainda tem uma relevância, assim, também para as marcas, né? Como mídia tradicional mesmo, como uma mídia... É uma mídia importante, né, ainda, né? Não, com certeza, mas eu digo assim, aquele grande empresário que quer ganhar muito dinheiro, tem muitas outras formas de ganhar dinheiro que não é o rádio, entendeu? Sim. Qualquer franquia aí, de uma marca... vai dar mais, entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas claro que é um negócio que rende, que sabendo também administrar, né? Mas enfim, isso é uma coisa que eu adoraria se conseguisse abrir uma rádio assim minha, né? Eu tô pesquisando aqui, Mauro, assim, como abrir uma rádio no Uruguai. Eu quero ver o... Botei no Google. E já tinha gente que já tinha pesquisado, porque eu só botei o início e já apareceu. Mas agora eu vou te dizer, Rádio Cabo Polônio, vou procurar qual é a rádio que pega no Cabo Polônio aqui. Não, mas em Cabo Polônio não tem rádio, né, cara, que eu saiba. Mas cara, assim, aqui, achei uma aqui, cara. Aqui achei. Claro, e o nome tem até uma página no Facebook, depois eu vou te mandar aqui, que o nome é Atando Cabos. Atando Cabos? É o que diz aqui, ó, Atando Cabos 97.7. Caramba, velho, é isso Eu mesmo. não sei como é que é a legislação no Uruguai para abrir rádios, né? Porque cada país tem uma legislação para isso, né? Eu conheço a nossa aqui, né? As regras em geral, assim, mas cada país tem um jeito, né? Tem lugares que as rádios são quase todas estatais, né? E não é tanto da iniciativa privada. Na Europa tem muito isso, né? As grandes rádios são estatais, né? Sim. Mas, enfim, é difícil conseguir, cara, uma rádio, claro sabe? Que é. Porque imagina, né? Tem que ter não só a grana, mas também a questão de conseguir a concessão, né? Sim. E aí sim, isso seria algo que me interessaria muito, sim. Mas a tua pergunta é se eu já pensei em parar, né? Mas isso, eu já pensei... Eu acho que não, né? Aparentemente não, tá pensando até em abrir rádio. Não, com certeza. Mas é que sempre tem projetos que te motivam, né? E agora eu parei, por exemplo, com a Hora do Rush, né? Que era um programa que eu fazia, eu gostava de fazer, mas estava há 30 anos no ar já. Né? E aí, por uma questão também de adequação à programação da Mix e tal, eu concordei em parar com o programa. E tem coisas que tu para e depois quer voltar, né? Isso acontece também, né? Mas eu acho que isso acontece com qualquer projeto que tu faz, né? Independente da profissão. Às vezes o cara muda um pouco. E tem gente que muda totalmente de profissão, né? Larga tudo e vai fazer outra coisa. Mas eu não penso nisso. Tu não cara. tem essa, né? Não tem como. Não, até agora não tive, né? Fazer um curso de gastronomia. Isso aí todo mundo faz, né? Não adianta. Eu faria um de marcenaria, cara. Eu curto, mas não como uma coisa, não como uma forma de trabalho, né? Pelo menos até agora. Qual é o prato que tu tem feito de mais sucesso aí? É o feijão? Eu faço feijão, eu faço risotos, eu faço vários, assim, gosto Que isso, hein? Risoto já é outro nível, né? Risoto eu conhecia como uma coisa que era arroz com frango. E aí, hoje em dia, já o risoto é uma outra coisa. Já tem um arroz arbóreo que tem que colocar. E aí, tu vai com o queijinho, ele já dá uma cremosidade. E aí, tem que ter a crocância do arroz. Que isso, né? Isso é um outro... É nesse nível que tu tá. É por aí. Eu tento, né?
Na verdade, também tu pode variar os conteúdos do risoto e os temperos, né? E a cozinha é muito legal por isso, né? Tu pega uma receita, daí tu... vou dar uma inventada aqui nessa receita. Mauro, já tem aqui. Tá aqui o projeto, cara. Tá aqui o projeto, aqui, ó. Cozinhando com o Mauro Borba, que vai ser o seguinte: tu vai harmonizar grandes discos com receitas de... O que tu acha? Tu vai me arrumar mais uma encrenca, né, cara? Eu tenho que comprar uns ingredientes ainda, falar do disco, fazer uma... hoje eu tô fazendo um quibe aqui. Eu curto fazer, cara. Eu gosto de fazer, mas nunca pensei como uma forma de trabalho. Isso aí não, né? Trabalhar e, não, sei lá... Não cozinha pros outros, assim, não cozinha pra fora. Não, eu curto cozinhar pra gente comer, para as pessoas comerem, né? Pra mim, para as pessoas que estão próximas comerem, mas assim, abrir um restaurante nunca pensei. e não tô nesse nível também, né, cara? Vai seguir na comunicação mesmo e no Inter, né? As duas coisas que não tem como mudar na tua vida, né? Porque aquelas coisas que fazem parte já do teu... Tu nasce com aquilo, é meio DNA, assim, né? Então, mas o Inter só sofre com o Inter, cara. A gente sofre, às vezes fica muito chateado, pensa em cancelar a carteirinha de sócio. Cancelar tudo. Eu não vou mais. Eu não vou mais, Pô, e olha, tem acontecido isso seguidamente, hein? Mas aí sempre fala mais alto a história, né? Os momentos legais, e aí depois tu pensa um pouco e reflete, e aí acaba voltando, sim, né? Então é uma coisa assim, o amor e o ódio às vezes andam próximos. O amor e o poder. O amor e o poder. Ô, Deborba, vou te deixar ir lá fazer o teu rango agora, que a gente tá gravando 8h15 da noite. Eu agradeço muito o teu tempo aqui para participar de novo aqui do podcast. Na próxima a gente vai conseguir mais umas fofoquinhas, umas coisinhas, mas vamos falar do BorbaCast, né? O que tá rolando, o que tá no ar aí o BorbaCast? O pessoal procura, tem no YouTube, tem nas plataformas, onde é que tá o The BorbaCast? Sim, tem um canal no YouTube, né? Que é o The BorbaCast no YouTube. E tem os streamings, né? Inclusive os primeiros programas, eles foram feitos só em áudio. E então não entrava no YouTube. Eles entravam no Spotify, no iTunes, no Deezer. Daí tem programas lá de áudio, né? Que são mais próximos do rádio, assim, né? Aí depois, por influência tua, inclusive, a gente começou a fazer no YouTube, né? Porque, tem que fazer no YouTube, porque não sei o quê. Porque, tá todo mundo fazendo. Mas não é todo mundo. Não, mas vamos lá, que vai ser legal. E aí tu também descobriu essa outra persona, apesar de tu já ter feito TV, fazer... É como se estivesse fazendo fazer um programa de entrevista com vídeo. É diferente, né? É diferente. É diferente, cara. É outra demanda, assim, né? Tu tem que... outro formato, né? Tu tem que te preocupar com a imagem, né? E eu vou te dizer que, como eu sou do rádio, assim, eu preferia o áudio, né? Eu ouço, por exemplo, os podcasts lá da Novelo, né? Da Rádio Novelo, que são muito bem produzidos, né, cara? Eu acho genial aquilo, assim, sabe? Tenho vontade de fazer algo parecido nesse sentido, não parecido com o podcast deles, mas a coisa da produção, né? Porque eu sempre tive isso, assim, a coisa do rádio, da técnica, da mixagem, da emenda, né? Da edição, né? Tu editar vozes, tu editar situações, assim. Mas isso aí é que precisa de tempo, precisa de dedicação, né? E o podcast, para mim, ele é uma coisa paralela, assim, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas atividades, né? Eu tenho as coisas de casa, né? Eu tenho que fazer o feijão, eu tenho que buscar os filhos na escola. E aí o podcast, às vezes, acaba sendo tem que fazer o episódio do fim de semana, aquela correria, né?
Então, claro, não dá tempo, assim, de tu pensar, eu vou fazer uma edição especial, vou ficar um tempão editando isso aqui. Ainda não tenho essa condição. Talvez eu consiga uma hora chegar numa situação de transformar isso num produto mais rentável, né? Por enquanto ainda não tá, né, cara? Não pingou? Eu faço esse monte de podcast, não ganho nada, cara. Poxa. Olha, não vale a pena, Então é isso, né? Mas assim, para mim é um exercício, uma coisa assim de fazer algo diferente, né? E ao mesmo tempo, em alguns aspectos, voltar ao estilo radiofônico da entrevista, do bate-papo, né? Que nessas horas acaba sendo a mesma coisa ali, né? Tu receber uma pessoa. Muitas das pessoas que eu entrevisto são amigos, são conhecidos há muito tempo. Às vezes não preciso nem de pauta, né, cara? É só dizer, começou e aí... E vai! E vai! Né? Exceção alguns entrevistados que às vezes tu não tem muito convívio, aí claro, daí tu tem que dar uma lida antes para ver que tipo de trabalho o cara faz, algumas referências, né? Mas em geral, quando eu entrevisto pessoas que eu já entrevistei várias vezes assim no rádio, não precisa muita coisa assim, né? De produção e tal. Mas assim, eu tô curtindo muito, assim, espero continuar e conseguir me organizar melhor, assim, para fazer de uma forma mais legal, assim, para mim e para as pessoas. Muito bem, Débora, muito obrigado e aguardamos o Cozinhando com Mauro Borba e suas playlists. Playlist para cozinhar com Mauro Borba. Nós vamos chegar nisso aí. Um playlist para cozinhar já é mais tranquilo, né? Mais tranquilo. O cara faz o playlist, agora vai lá e faz a comida, né, cara? Tá, maravilha. Vamos pensar comercialmente sobre isso. Tá bem. Vamos vender pro Senac, né? Os cursos de gastronomia lá, nós vamos vender a playlist pra eles. Débora, brigadão, viu? Brigadão pelo teu tempo e volte sempre, viu? Obrigado pelo convite aí e tamo junto, vamos nessa. Feitoria. E você que assistiu esse podcast até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Você pode apoiar esse podcast no projetomendas.com.br, que é o nosso site. Agradeço aqui a toda a coordenação técnica de Nicolas Esquírio, a direção de Fernanda Reis, que me abandonaram hoje no estúdio. Eu tô sozinho aqui, mas eles deixaram tudo prontinho e preparado, né? Então, obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal se você tá no YouTube e assine na sua plataforma de áudio favorita se você tá apenas ouvindo, apenas com áudio, certo? Mas quiser ver Mauro Borba, a sua maleta de discos, o cenário dele, então vem pro YouTube, que é onde a gente tá em vídeo, fechou? Até mais, até o próximo episódio. Tchau, 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 tchau.